Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de geometria. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão para avaliação de vocês. Então, revisando, na aula passada nós fechamos o conteúdo de área de retângulos. Nós vimos que calcular a área de um retângulo significa determinar quantos quadradinhos nós conseguimos ajeitar dentro desse retângulo. E para isso também nós vimos que não há necessidade de contar um a um. Não precisa contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos quadradinhos tem aqui? Basta eu contar quantos quadradinhos tem em um dos lados, nesse caso aqui a base, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantos quadradinhos tem na altura? Nesse caso nós temos 4. E aí nós fazemos a multiplicação 4 vezes 8 ou 8 vezes 4. Então a área vai ser o produto de um lado pelo seu lado consecutivo, ou base vezes altura. 8 vezes 4, 32. 32 o quê? 32 unidade quadrada de medida. Porque eu não disse quanto vale a medida desse quadradinho aqui, desse lado, daqui até aqui. Então vamos chamar de U. Caso essa medida seja 1 centímetro, por exemplo, isso quer dizer que daqui até aqui tem 8 centímetros e desse ponto até esse tem 4 centímetros. Então a área seria de 32 centímetros quadrados. Esse expoente aqui é 2 porque está representando a área. Sempre que estivermos calculando a área, o expoente é 2. Esse 2 também indica que nós utilizamos duas dimensões para calcular a área desse retângulo, que é um lado chamado comprimento e outro chamado largura, ou base e altura, ou um lado e o outro lado, lados consecutivos. Não importa como você vai chamar, o que importa é que você tem que multiplicar esses dois lados para encontrar a área do retângulo. Falaremos agora do volume do paralelepípedo. Ao passo que na área, para calcular a área, a gente conta quadradinhos, para calcular o volume, o que a gente faz é contar cubos, cubinhos, como aqueles dados que vocês conhecem, numerados de 1 a 6 para brincar. Vocês já devem ter brincado com coisa desse tipo. Isso aqui, na verdade, é um cubo. Então, calcular o volume desse paralelepípedo significa contar quantos cubinhos desse tipo tem aqui dentro. Observe que aqui na primeira face, que eu já vou destacar aqui em vermelho, ó, nessa primeira face aqui, nós conseguimos contar quantos cubinhos aqui. Ó. 10 cubinhos aqui desse lado e 5 cubinhos desse outro lado. Então, só nessa primeira fatia, nós temos 50 cubinhos, que 10 vezes 5 dá 50. Então, tem 50 cubinhos só nessa primeira fatia. Quantas fatias dessas nós temos? Nós temos 8 fatias. Ó, a primeira aqui na frente, aqui eu consigo uma outra fatia, 2. Aqui uma outra fatia, 3. 4. 5. 6. 7 e a última fatia, a oitava fatia. Então, se nós contarmos 8 fatias de 50, nós temos 8 vezes 50. 8 vezes 50 vai dar 400. Temos 400 cubinhos. 400 cubinhos. Só que escrever assim 400 cubinhos, isso não é muito utilizado. Né? Escrever desse tipo aqui não é uma notação muito comum. Então, o que a gente faz? Observe que, ao invés de ficar contando por fatias, basta a gente contar quantos cubinhos nós temos na largura, na altura e na profundidade. Essa profundidade aqui eu tenho 8 cubinhos. Então, fazendo o 5 vezes 10 vezes 8 dá 400. Esse é o volume. Ora, mas 400 o quê?
Se cada cubinho desse daqui tiver 1 centímetro de largura, então vai ser 400 centímetros cúbicos. Esse expoente é 3 porque indica a dimensão de um cubo, que é largura, altura e profundidade. Isso quer dizer, então, que dentro desse paralelepípedo cabem 400 cubinhos de 1 centímetro de lado. E agora nós vamos ver uma aplicação interessante para o cálculo de volume de paralelepípedo, é claro. Então vamos observar a seguinte situação. Temos 2 caixas cheias de um mesmo produto químico. Aí eu chamei uma de caixa 1, a outra de 2. A primeira custa 560, a primeira é essa aqui. Custa R$ 560. E a segunda, 480, a segunda é de cá. Qual a embalagem é mais econômica para o consumidor? Ou seja, qual a embalagem em que o consumidor vai pagar mais barato pelo produto químico? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o volume da caixa. Quanto que tem na 1 e quanto que tem na 2. Então, na 1, o volume da 1, vou chamar aqui V1, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é a largura, profundidade e altura. Largura, profundidade e altura me dá 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 metros cúbicos. Então quer dizer que, comprando a primeira caixa, eu vou estar comprando 8 metros cúbicos e vou pagar R$ 560 por ele. Agora vamos analisar a segunda situação. Na segunda situação, o volume 2, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6 metros cúbicos. Metro porque todas as unidades de medida estão em metro e cúbico porque trata-se de volume. Por isso que o expoente aqui é 3. Então, nessa segunda situação, eu vou estar comprando 6 metros cúbicos desse mesmo produto e estarei pagando 480. Quanto que vai sair cada metro cúbico? Bom, nesse caso aqui, eu paguei 480. Se eu dividir 480 por 6, eu vou saber o valor de 1 metro cúbico. Fazendo essa divisão, 48 dividido por 6 dá 8, porque 6 vezes 8 é 48. Então, 8 vezes 6, 48. Para chegar a 48, 0. Esse 0 que sobrou eu coloco aqui. Então, nessa segunda opção, eu vou estar pagando R$ 80 cada metro cúbico. Então, eu vou estar pagando R$ 80 por metro cúbico. Agora vamos analisar a primeira situação. Eu paguei R$ 560, ou seja, eu pagaria R$ 560 por 8 metros cúbicos. E aí, fazendo a divisão, 7 vezes 8 é 56, para chegar a 56, 0. 0 sobrou, eu coloco aqui. Então, nessa primeira situação, eu pagaria R$ 70 por cada metro cúbico. Onde que eu estou pagando mais barato? Na primeira situação. Então, qual a embalagem é mais econômica para o comprador? A primeira, que é onde eu vou estar pagando mais barato pelo produto. Vou estar economizando R$ 10 em cada metro cúbico do produto. E comprando essa daqui que tem 8, eu vou estar economizando, então, R$ 80. E aí é importante lembrar, só para finalizar a aula, que cada 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Como na primeira opção nossa nós temos 8 metros cúbicos, quer dizer que aqui nós temos 8.000 litros desse produto, porque cada 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, 8 vezes 1.000, 8.000. E nessa segunda caixa aqui nós temos 6 metros cúbicos. Passando para litro, 6 vezes 1.000, 6.000. 6.000 litros. Então, é importante fazer essa conversão para litros para você ter uma noção da quantidade de líquido que você está adquirindo.
Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Um grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.